Ok, já tá gravando aqui. Bom, então hoje é o último treino desse primeiro mês do grupo de estudos. A gente volta com o segundo mês aí desse grupo de estudos no dia daqui duas semanas. Daqui 2 semanas a gente volta no dia 8, na terça-feira. Que eu vou jogar alguns torneios. Então, dia 8 a gente está de volta. Então, eu já coloquei ali alguns temas, né, no cronograma ali do mês 2. Se alguém tiver sugestões depois, é só mandar por e-mail ou aqui durante o treino, né? Bom, e nesse treino de hoje, que é um treino sobre jogo posicional, a gente vai falar sobre transformando vantagens. Então entra aquela parte de converter a vantagem, né? Então, as duas partes do treino, a gente vai falar sobre isso, né? Seria assim, parte um e parte 2 de convertendo as vantagens, né? De transformando as vantagens. Então, quando a gente fala sobre transformar a vantagem, então, transformar aquela pequena vantagem numa vantagem decisiva, né? E aumentando aquela vantagem, tentar converter a vantagem, existem 4 princípios muito importantes para você não deixar essa vantagem escapar. Então, o primeiro é você não permitir o contrajogo do adversário. Esse princípio é o mais importante quando você tem vantagem. Então, conseguir uma vantagem já começa a prestar mais atenção no que o adversário quer fazer. Porque só de você evitar as ideias do seu adversário, você já está melhorando a sua posição. Bom, segundo princípio, que é bem importante também, é não ser precipitado. Porque às vezes, quando você consegue uma vantagem, você quer transformar logo essa vantagem, você já quer ganhar a partida e você acaba tomando umas decisões precipitadas. Então tem que ir melhorando a posição aos poucos, para escolher o melhor momento de tomar uma decisão, de repente fazer uma ruptura, trocar uma peça. Então, quando tiver tudo pronto, que vai tomar essa decisão. E, e esse negócio de não ser precipitado, você ir melhorando aos pouquinhos, tem assim um lado psicológico também, que para o seu adversário é difícil ficar defendendo uma posição. Então, se você vai melhorando aos poucos, é mais chance ainda o seu adversário acaba errando na defesa, né? Bom, daí, terceiro princípio é o das trocas. Então, você saber exatamente qual peça trocar para facilitar na hora de converter essa vantagem, né? De transformar a vantagem. Vocês já devem ter ouvido falar naquela teoria da simplificação do Capablanca. Geralmente, quando a gente aprende a jogar xadrez, falam sobre isso, né? Você ganha um peão, tem material a mais, você troca tudo e, e vai conseguir ganhar a partida, porque tem material a mais. Na verdade, não era bem assim, né? Que o Capablanca fazia. É que o Capablanca, quando ele conseguia uma vantagem, ele sabia exatamente qual peça trocar. Não é que ele saía trocando todas as peças, né? Então ele sabia que se ele trocasse uma peça, ia ser mais fácil de converter a vantagem, de repente porque ele tinha um cavalo bom contra um bispo mau. Então coisas desse tipo. Então saber quais peças deixar no tabuleiro, quais peças trocar, isso ajuda bastante na hora de converter a vantagem também. Bom, e por último, quarto princípio, que também é bem importante, é o princípio das duas debilidades. Porque quando você consegue criar uma debilidade na posição do adversário, então você ataca essa debilidade, o seu adversário ele vai defender.
Então, você coloca ali 3 peças atacando a debilidade, ele coloca 3 peças defendendo. Então, para conseguir transformar a vantagem, você precisa criar uma segunda frente, uma segunda debilidade. E como o seu adversário já está escravo daquela primeira debilidade, ele não vai conseguir defender as duas ao mesmo tempo. Então, quando você começa a atacar as duas debilidades, a posição do seu adversário acaba colapsando. Então, esses 4 princípios são muito importantes na hora de converter a vantagem, na hora de transformar a vantagem. Então, durante o treino de hoje, a gente vai ver os 4, a gente vai analisar algumas partidas de modelo, mostrando como usar esses 4 princípios na hora de transformar a vantagem. E o primeiro que a gente vai ver é o princípio de evitar o contrajogo do adversário. Então, não permitir qualquer possibilidade ativa do adversário. E como exemplo desse princípio, a gente vai começar vendo aqui uma partida que foi jogada pelo Fischer de brancas contra o Petrosian no torneio na final de candidatos, né, de 71. Essa, essas semifinais, a final de candidatos, né, acho que muita gente conhece que o Fischer eliminou Taimanov, Larsen e Petrosian, sendo que Taimanov e Larsen foi por 6-0. Então, Fischer estava passando por cima de todo mundo nesse torneio. Né? Contra o Petrosian ficou 6,5, 2,5. E essa partida aqui, o Fischer ganhou do Petrosian. Agora vamos analisar como está essa posição. Bom, o branco tem uma pequena vantagem aqui, mas é uma vantagem bem duradoura também essa, porque ele tem uma melhor estrutura de peões. O preto está com um peão isolado em D5 e está com um peão fraco em A6 também. Como o peão de D5 está em casa branca, ele acaba limitando o bispo de E6. Então, o bispo das brancas é melhor do que o bispo das pretas. E o branco tem uma maioria de peões na ala da dama. O branco tem 2 contra 1. Então, o branco já tem algumas vantagens, mas precisa transformar essas vantagens e transformando as vantagens para conseguir converter essa vantagem em ponto, né, em vitória aqui. Então, a primeira coisa que o Fischer pensou nessa posição é no que o preto quer fazer. Né? Qual é o próximo lance do Petrosian? Porque pensando nisso, o Fischer encontrou uma ideia para evitar o contra-jogo do adversário, evitar as ideias do adversário. Então, assim, não é só uma ideia ativa do adversário. Às vezes o adversário está ameaçando um ataque, está ameaçando um sacrifício, você vai e evita. Mas às vezes o adversário está ameaçando um lance que vai melhorar um pouquinho a posição, então que vai evitar uma ideia sua. Então você precisa ficar atento a ideias do adversário, não é só ameaças, né? Então nessa posição, o que vocês acham aqui? Qual é a ideia das pretas nessa posição? Como que o branco pode jogar nessa posição, pensando em evitar as ideias do adversário?
Bom, vamos ver aqui então o que o preto está querendo fazer, né? Bom, o branco poderia pensar nessa posição em jogar com o cavalo C5 para já atacar o peão de A6. O problema é que se jogar com o cavalo C5, né, o preto vai jogar A5, né? E aí depois de jogar A5, não é tão fácil assim atacar o peão em A5 ele evita o avanço da maioria de peões na roda da dama. Então, a ideia das pretas nessa posição é jogar A5. Se jogasse o preto aqui, o preto faria A5 direto. E aí o branco vai ter que preparar mais esse avanço na roda da dama. E se jogar, por exemplo, A3, B4, já vai trocar o peão, que é o peão fraco. Então, nisso que o Fischer pensou, né, que o preto está querendo jogar A5. E tem um conceito também que é o seguinte, para você atacar uma debilidade, você primeiro precisa fixar essa debilidade. Porque se você começa a atacar a debilidade, ela vai... acontece igual aqui, né? Joga cavalo C5, o peão avança. Então, primeiro, o Fischer jogou aqui B4, exclama. Que tem a ver com essa ideia de não permitir o contra-jogo do adversário, não permitir as ideias do adversário. Porque se nessa posição o preto jogar com A5, então o branco faz B5, e agora o branco já tem um peão passado, e aqui já está aumentando a vantagem das brancas. Então, B4, as pretas fizeram aqui rei F8, cavalo C5, e aqui veio o bispo C8. De novo, se jogar A5, tem B5. A gente jogou bispo C8 para defender o peão de A6. Já fica claro que as peças das pretas ficaram mais passivas, né? Depois do B4. Então é um lance bem preciso. Esse tipo de lance que a gente fala que é um lance de técnica, né? Porque dá para perceber que o Fischer tem uma técnica ali que não dá chance para o adversário. Ele vai transformando a vantagem, né? Então aqui jogou bispo C8 e agora o branco faz F3, exclama. Outro lance importante aqui, porque depois de F3, o branco ele controla a casa E4, então evita um cavalo E4 em algum momento. E também o branco prepara rei F2 para centralizar o rei. O branco quer levar o rei para D4, onde o rei ele vai ficar muito ativo. Então é um lance que limita as possibilidades do adversário e também melhora um pouco a posição. Então as pretas jogaram aqui torre de E, A7, que interroga. Aqui talvez cavalo D7 direto, ou até torre por E1. Jogou torre de E, A7. E nessa posição o preto está com uma ideia que é jogar com cavalo D7 para trocar o cavalo de C5, que está muito forte. E aí nessa posição, a gente vê de novo o Fischer pensando no que o adversário quer fazer, tentando encontrar uma maneira de evitar as ideias do adversário. E aqui, sabendo que o preto ele quer jogar com cavalo D7, o Fischer fez torre E5. Torre E5 exclama. Porque agora esse cavalo D7 está caindo o peão de D5. E nessa posição as pretas fizeram bispo D7. Bom, essa posição aqui eu acho que é uma das posições mais conhecidas assim no mundo do xadrez. Quando a gente fala dessas partidas clássicas, assim, essa posição é muito conhecida, porque aqui o Fischer fez um lance diferente, né? Primeiro vamos tentar entender o que as pretas querem fazer nessa posição. A ideia das pretas é jogar com bispo C6, seguido de cavalo D7. E aqui tentar trocar o cavalo, que está em C5. E assim, o branco está um pouco melhor,
porque tem um bispo bom aqui contra um bispo mal, tem a maioria na hora da dama, mas é uma posição que o preto vai resistir bastante ainda. É aquela posição que tem que trabalhar muito para conseguir ganhar. Então, o Fischer ele conseguiu perceber que esse bispo de D7 era uma peça importante para a defesa, né? Então, essa posição aqui, como vocês acham que as brancas podem jogar? Como vocês acham que o Fischer jogou? Eu já vou avisando que não é fácil, tá? Porque se eu tivesse que jogar essa posição de brancas, eu provavelmente não faria o lance do Fischer. Mas vou dar um tempinho aqui. Vamos ver se alguém consegue encontrar alguma ideia. Bom, aqui o Pedro deu a ideia de jogar com cavalo por D7 nessa posição. Bom, nessa posição aqui, eu ficaria entre dois lances aqui de brancas. Eu ficaria entre A4, que evita bispo B5, que pode ser uma ideia aqui das pretas também. Além do bispo C6, cavalo D7, tem essa ideia de bispo B5. Então eu ficaria entre A4 e torre C1, que parece bem natural também. Eu acho que esses lances aqui são os mais naturais da posição, né? Acho que muitos jogadores fortes fariam um desses dois lances. Só que aqui o Fischer, ele jogou o cavalo por D7. Exclama duas. Esse lance aqui eu acho que é extremamente difícil de fazer, porque o branco ele tem um cavalo que está muito forte em C5, e o preto tem um bispo em D7 que é um bispo mau. Então por que, que o branco ele vai jogar cavalo tomar D7? Vai trocar o cavalo monstro aqui de C5 pelo bispo mau de D7, né? Aí que entra a parte do entendimento do Fischer, que era muito acima dos outros jogadores, né? E aqui o Fischer ele percebeu o seguinte, que se ele não faz aqui cavalo por D7 nessa posição, o preto ele vai conseguir resistir, fazendo o bispo C6 e cavalo D7, ou então fazendo o bispo B5. E depois dessa troca, ele consegue transformar a vantagem das brancas. Então, ele troca o cavalo forte pelo bispo de D7, mas esse bispo, ele defendia os peões, ele poderia defender C6, poderia defender D5 em C6, ele poderia defender A6 também. O bispo, ele defendia a casa C6, também é uma casa importante. Então, aqui depois de torre C1, o branco já tem ameaças como torre C6, já atacando o peão de A6. Então, o bispo era um bispo mau, mas ele defendia casas importantes. Então, depois da troca, ele leva para uma posição onde ele tem um bispo contra cavalo, que o bispo é bem melhor do que o cavalo, porque existem peões em ambas as alas, e agora ele consegue atacar as fraquezas das pretas, por exemplo, com torre C6.
Então é um conceito aqui bem interessante esse, né? E tem a ver com esse primeiro princípio que a gente está vendo, de evitar as ideias do adversário. Bom, então aqui jogou torre D6 para impedir torre C6. Então as brancas fizeram torre C7, cavalo D7, porque aqui estava ameaçando jogar com torre E7. Então veio torre E2, G6, rei F2. O branco vai melhorando aos poucos aqui, vai trazer o rei para D4 agora, vai melhorar o rei. H5. O preto ele não está tendo o que fazer nessa posição, né, porque se mexe a torre cai o cavalo, se mexe o cavalo tá vindo a torre E7, se mexe a torre de A8 tá levando torre A7, tá caindo o peão de A6. Então aqui o branco jogou F4, seguiu H4, e aqui o Fischer faz um outro lance que eu acho bem fino, outro lance de técnica, porque aqui o natural seria jogar rei E3 e rei D4 imediatamente. Só que o que ele faz aqui? Ele joga primeiro o rei para F3, rei F3 exclama, que ameaça aqui rei G4, ganhando um peão de H4. Então esse rei F3 ele força F5 para evitar rei G4. Só que F5 enfraquece muito a sétima. Então ele joga o rei F3, enfraquece a sétima e agora ele vai com o rei para E3 para levar o rei para D4. Então, esse tipo de sutileza que vai acumulando pequenas vantagens. É isso que ajuda a transformar uma vantagem, né? Então, a gente viu isso numa partida de ontem também, no treino de cálculo, partida do Onichuk com Naroditsky, aquela posição em que o bispo fica preso em A8, tem um momento que o Onichuk poderia jogar um torre D3 para já trocar as torres e levar para um final de bispos, onde o bispo está morto em A8. Mas ele joga primeiro um torre H3, para o preto ter que voltar com o rei para G8, e aí só então ele joga torre D3 para trocar as torres. É uma ideia parecida, que você acumula vantagens, né? Então assim torna mais fácil a hora de transformar a vantagem. Então, rei E3, está ameaçando o rei D4, as pretas fizeram D4, rei D2, cavalo B6. Bom, e depois de cavalo B6, agora o branco ele pode invadir a sétima, só que aqui entra a parte de cálculo concreto também, porque quando torre E7, as pretas podem jogar cavalo D5 dando um duplo. Mas essa parte o Fischer era uma máquina também. Ele jogou torre de E7, exclama, que já arremata a posição. Cavalo D5, torre F7. Rei E8, torre B7. E daí quando o cavalo por B4, vem bispo C4. Torre H7 aqui é suficiente também. Já ameaçando torre H8. Mas aqui bispo C4, ameaçou, toma em B4. E está ameaçando também torre H7, seguido de torre H8. E aí nessa posição as pretas abandonaram. Então, esse aqui é um exemplo bem legal para exemplificar essa ideia de evitar as ideias do adversário, não permitir o contrajogo do adversário. Eu acho que esse é o princípio mais importante na hora de transformar qualquer tipo de vantagem. Bom, vamos para outra posição agora.